Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Estamos chegando ao final do trimestre de 2019 aqui no nosso canal. Essa é a nossa última lição, que tem como tema a velhice de Davi. Quero, antes de entrar ao resumo da aula, desejar a você um Feliz Natal, juntamente com a sua família, e um próspero Ano Novo. Que o Senhor abençoe este ano de 2020 e que Cristo possa nascer no seu coração, na sua vida, na sua família, porque quando Cristo nasce, a transformação na vida do homem e da mulher de Deus. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever ao receber o link deste vídeo. É muito simples. Clique em abrir, quando abrir ao lado dele está escrito se inscrever, faça seu comentário e também compartilhe com seus amigos e peça para que eles também se inscrevam. Amém? Vamos aos versículos de parâmetro da nossa aula de hoje. 2 Samuel 22, 49, Deus é quem levanta os seus servos. 2 Pedro 1, 21, o Espírito Santo inspirou homens santos a escreverem a Bíblia Sagrada. Isaías 9, 7, o governo de Cristo será perfeito. Isaías 55, 3, devemos sempre nos firmar na aliança divina. Êxodo 3,6, o Deus de Jacó usa-nos apesar de nossas imperfeições. E Salmo 92, verso 4, busquemos o auxílio divino na velhice para sermos produtivos. A nossa verdade prática está baseada em 2 Samuel 23, 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fiz bradar. A verdade prática diz: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Essa é a grande verdade. Se queremos ter um futuro abençoado, uma família abençoada, uma casa abençoada, um ministério abençoado, um trabalho abençoado, um 2020 abençoado. Nossa leitura bíblica está baseada em 2 Samuel 23, do 1 ao 7, que nos diz assim a palavra de Deus. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e a suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse, ó Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não a fez brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, que eles não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e de haste e de uma lança, e fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Esse é o Salmo de Davi, quando está terminando a sua vida e terminando o seu reinado. Quando está para ir ao encontro do Senhor.
quantas são as pessoas que ao longo da caminhada cristã hoje, já na terceira idade, sentem-se cansados, desanimados e sem autoestima? É uma pergunta. Muitos. Isso não significa falta de espiritualidade ou essência de comunhão ou ausência de comunhão com Deus, mas mostra que o envelhecimento é uma fase natural da vida que pode ser vivida de maneira saudável ou não. Nesse sentido, o objetivo desta lição é afirmar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Assim podemos ter o olhar alterado sobre a velhice, vivendo-a de modo que glorifique a Deus e alegre o coração. Então a velhice, na verdade, ela é uma bênção, é um privilégio que Deus concede aos homens, que são escolhidos para Ele para tal. Alguns, na sua velhice, ainda produzem frutos, são robustos e saudáveis, outros não entanto, mas sempre a velhice será uma dádiva de Deus, que só os sábios podem alcançar, porque os tolos, na sua estustice, os jovens, na sua ignorância, que não obedecem pai e mãe, não conseguem chegar na velhice. Na introdução da aula de hoje, nos diz que nada há pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso o hebraico a define como cabelos grisalhos, cabeça escarnecida. Nas escrituras, a velhice é vista como fonte de bênção. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vedor. Salmo 92, verso 14. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Eclesiastes 12:1. Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito em 1 Reis. Mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que o chama desde a meninice. A vida de Davi, como diz aqui, foi conturbada, mas por escolhas próprias dele, por erros que ele cometeu, a qual ele não deveria ter cometido. Muitas das vezes nós também sofremos percalços na vida pelas escolhas que fazemos no decorrer da nossa vida. Então que possamos saber escolher hoje para termos uma vida abençoada, uma vida cheia da presença do Espírito Santo, pois é isso que faz toda a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Uma visão geral sobre a velhice, concepções antigas e modernas. Há 2.500 anos, um filósofo egípcio descreve a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Poeta inglês Wigan não via a velhice com bons olhos. Antes relatou que os anos crepusculares trazem uma segunda infância e sempre esquecimentos. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgradante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se vinculado nos meios de comunicação o descaso que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Mateus 24:12. Por isso a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Então esses pensadores e filósofos egípcios e também inglês acham que a velhice não é uma boa coisa, mas eu não concordo.
Eu vejo a velhice, como eu disse, como bênção de Deus, como algo que o Senhor deu ao homem e à mulher na sua sabedoria. Vamos à concepção bíblica sobre a velhice. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dativoso. O homem que mais viveu na terra foi Metusalém, chegando à idade de 969 anos, Gênesis 5, 27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais, Gênesis 27, 1. Bazirai, que afirmou que devido à idade já não se interessava por mais finas iguarias, segundo Samuel 19, 34, 35. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. Primeiro é Moisés, que em Deuteronômio 34, 7 é dito que seus olhos nunca escureceram e nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, ele e ainda viria conquistar as terras que lhe foram destinadas. Josué 14, 10 ao 14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois desta forma poderá ser encarada com maturidade, longe de qualquer estereótipo. Ou seja, a velhice é um fato, é um privilégio que nem todos têm. Se estivermos, é porque Deus assim o quis e achou graça. Não tem como fugirmos disto. Mas, como eu venho dizendo, precisamos saber vivê-la para Deus, vivê-la para o Senhor, viver na presença do Senhor, no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, na graça do Senhor, como homens e como mulheres de Deus. E aí a nossa velhice será uma bênção e não um fardo. Tópico 2. Os problemas da velhice de Davi. A velhice de Davi, 1 Reis 1, do versículo 1 ao 4, descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se estabeleceu que a velhice não poupa ninguém, por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhados. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi é o exemplo de como começa a definir desclínio da vida. Conforme expõe Eclesiastes 12, 1 ao 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é o conselho do sábio aqui? Devemos aproveitar a nossa juventude, a nossa mocidade, para fazermos a obra do Senhor, para adorarmos ao Senhor. Porque quando ficarmos velhos, talvez as forças nos faltam, como é natural a qualquer homem e a qualquer mulher. Enfrentando mais um filho rebelde, Davi, durante a sua vida, enfrentou vários filhos rebeldes, como vimos nas lições passadas. Na maioria das suas vezes, porque não foi um bom pai, ainda que foi um grande líder, mas foi um péssimo pai. Não soube administrar a sua família, não soube cuidar da sua casa. Por isso eu digo que aquele que não cuida da sua casa não pode fazer a obra de Deus. Em 1 Reis 1,15, novamente o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente e sem forças, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Abisalão, é formoso de aparência e exalta-se a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se ao público com característica da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam diante dele. Ao contrário de Abisalão, que sofria de oposição de seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu
plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão, nunca seu pai o tinha contrariado. Isso é um perigo, tá? Os filhos precisam aprender com os pais e precisam ouvir não. Adonias nunca havia sido contrariado por Davi. Adonias representa aquele que querem ser líder segundo sua própria vontade, que exaltam a si mesmo, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Adonias perde a vida como Aminão, como Abisalão, para que Salomão reine no lugar de Davi. Ele tem que matar Adonias. Tal a tragédia na casa de Davi por ele ser um péssimo pai. Constituindo Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções segundo o costume da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. E ele foi escoltado até Gião, em direção ao vale de Cedrão. A unção foi feita por Zadok com óleo do tabernáculo, perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. Então está aí como que Salomão foi constituído para se tornar rei de Israel. As palavras de Davi a Salomão e sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer. Isso que se constata em 1 Reis 2:1-4. Nessa hora brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho Davi. Diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor, por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor. Êxodo 30:21, guardar os mandamentos divinos. Êxodo 21-17, atentar para os decretos ou juízos do Senhor. Êxodo 21:1. Só assim o homem e a mulher de Deus pode ser feliz e pode ter uma vida abençoada, quando ele coloca o Senhor em primeiro lugar. E esse foi o conselho de Davi quando Salomão iria assumir o trono de Israel. Subsídio bíblico teológico. O Adonias exaltou-se a si mesmo. 1 Reis 1:5-8. A decisão de se andar em seu próprio caminho, ao invés de submeter à vontade de Deus, e autoexaltação. E esse espírito frequentemente resulta em uma tendência estabelecida na vida. Isto era verdadeiro no caso de Adonias. Ao exaltar-se a si mesmo, ele seguiu o exemplo de Abisalão, 2 Samuel 15. Propositamente, ele se apresentou como um personagem da realeza, com seus próprios carros, cavaleiros e homens que corriam diante dele. Ao contar com o histórico de disciplina paterna negligente com a sua formosura, ele aparentemente sentiu que Davi, seu pai, não seria empecilho para ele. Adonias procurou ajuda daqueles que já não gozavam das boas graças de Davi. Joabe, o antigo comandante do exército do rei, 2 Samuel 2:3, Passim, e Abiatar, que tinha sido sacerdote leal de Davi ao passado, 1 Samuel 22:20. Existem muitas evidências em 2 Samuel de uma crescente discórdia entre Davi e seu general Joabe. 2 Samuel 3:23-39, 19:1-8 e 24:3-4. No entanto, nada se sabe que possa explicar o desafeto de Abiatar
e a sua consequência e disposição de adotar a causa de Adonias. Não temos detalhes, mas sabemos que esses homens apoiaram Adonias. Não sei se Adonias enganou ou se era realmente por eles estarem descontentes com o reinado de Davi, mas Deus interveio mais uma vez na causa de Davi e Salomão assume o trono de Israel e Adonias é morto. E a ordem de Davi é para que Salomão extermine todos os seus inimigos, inclusive o próprio Joabe. As palavras finais de Davi em sua velhice, tópico 3, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi em 2 Samuel 23, 1, 7 são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter lhe favorecido em tudo e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haver um justo que domine sobre os homens e que domine no temor do Senhor. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprios respeitos, mas seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usar-nos, sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Salmo 82, verso 7. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Atos 14, 15. Ainda que alguns achou que Paulo era um Deus, né? Principalmente quando ele foi picado pelaquela serpente venenosa que deveria morrer imediatamente. Mas ele disse que apenas estava na vontade de Deus. Que assim possa ser a minha vida e a sua vida. E teremos uma família abençoada, um ministério abençoado. E aonde colocarmos as nossas mãos, se as nossas vidas estiverem na direção de Deus, estarão com a bênção do Senhor. O Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim, porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Isaías 53, 55, 3, Jeremias 33, 15 e 16, Atos 13, 34, referência-se ele profeticamente à chegada do Messias, Jesus Cristo, porque sabemos que Jesus foi levantado sobre a linhagem da casa de Davi, filho de Davi, como era conhecido Jesus, um reinado eterno, a qual Deus havia prometido a Davi, um reinado sem fim, um reinado justo, né? Alguns homens, né? Mulheres reconheceu Jesus como filho de Davi, o mais conhecido, o cego de Jericó, que é uma mensagem que pregamos, o cego que via o que outros não via. Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em 1 Reis 2,10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Assim, finda a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, excelente líder, excelente rei, excelente administrador, mas péssimo pai. E por isso, tantas consequências ruins veio sobre a sua vida, como relato aqui nessa última aula de Adonias, que tenta também tomar o seu trono. Que possamos ser sábios diante do Senhor.
Essa é a orientação da palavra de Deus a mim e a você. O subsídio da vida cristã, não importa a sua idade, não importa os problemas de saúde ou outro qualquer que você esteja enfrentando, não importa o cansaço físico e mental, a falta de coragem e de ânimo, o Senhor Jesus faz o seguinte convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Se então até a sua idade tem sido um fardo difícil de suportar, a proposta de Jesus é que você troque pelo seu fardo e seu jugo, que é leve e suave. Ou seja, a partir de hoje, os seus muitos dias de vida serão usufruídos com a leveza e a suavidade que só Deus pode conceder por meio de sua maravilhosa paz. Com Jesus ao seu lado, você poderá dizer que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Assim a sua velha idade, o seu velho corpo e o seu velho cansaço, a sua velha vida, o seu velho eu, tudo que você considera como velharia, será transformado em coisas novas por Cristo. Ou seja, convite a mim e a você, que me ouve através do Facebook, através do nosso canal do YouTube ou no WhatsApp, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Estamos findando o ano de 2019 e, se o Senhor permitir, chegaremos ao ano de 2020 e que este ano de 2019 possa ser uma reflexão para a nossa vida do ano de 2020, que possamos estar aos pés da cruz, que possamos estar aos pés do Senhor, que possamos entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ser, o nosso eu, que possamos estar olhando somente para a cruz de Cristo, que este Natal seja uma reflexão, não apenas de panetone, de vinho, de chocolate, de pernil ou de peru, até porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, essa é apenas uma data comemorativa, mas ele pode nascer agora mesmo, no seu coração, na sua vida. Se você deixar, Jesus pode nascer e reinar na sua vida. Jesus pode transformar o seu fardo de peso, de angústia, de dificuldade, de medo, de cansaço, de pecado, em um fardo leve. Ele convida você em Mateus 11 a lançar sobre ele o seu fardo, confiar a sua vida nele, olhar para ele, o autor e consumador da nossa fé. Somente quando fixamos os nossos olhos em Jesus, somente quando a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ser, o nosso eu, o nosso estado, o nosso viver nessa terra está na presença do Senhor, nós somos abençoados e alcançamos os favores de Deus. O mundo é uma mentira, um engano passageiro. Os amigos do mundo muitas das vezes não são amigos, são colegas. Muitas das vezes são colegas de festa, de banquete, são colegas de bares, são colegas de copos. Mas na hora que você mais precisa, eles viram as costas para você. Mas nesse final de 2019, às portas de 2020, eu apresento a você o verdadeiro amigo chamado Jesus. Você vai deixar ele nascer no seu coração agora? Você vai deixar ele entrar na sua vida agora? Deixa. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a água em vinho. Mas a decisão é sua. Se você vai continuar com essa vida que você viveu até agora, no final de 2019, ou se vai ter já um final de 2019 com um 2020 abençoado. Conclusão da nossa aula de hoje.
A Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde os seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar o que o ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda sua vida enaltecendo o Deus de Jacó. O que eu acho mais lindo na Bíblia, na palavra de Deus, é o que está aí nessa conclusão. Deus não esconde os erros de ninguém, nem mesmo dos seus grandes homens, grandes heróis, como foi Davi, Abraão, Jacó, Isaac. Deus não empurra os erros e o pecado para baixo do tapete, como nós muitas das vezes costumamos fazer. Deus, Ele é justo. Deus é fiel. E o Deus que chamou Davi foi o Deus que perdoou Davi. E é o Deus que te perdoa hoje, se você também recorrer ao Senhor. Se você hoje reconhecer ao Senhor. Se você hoje entregar a sua vida ao Senhor, Ele está pronto para perdoá-lo. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Deus não tolera o pecado. Mas Ele ama o pecador, como eu e como você. Porque temos as mesmas falhas. Temos os mesmos pecados. Temos os mesmos desejos como Davi e como tantos homens de Deus que a Bíblia relata. Mas com uma diferença. Reconhecemos os erros e olhamos para a cruz. Convido você a olhar para a cruz de Cristo agora, nessa